Imagine uma partícula tão pequena, mas com um poder tão imenso que pode revolucionar nossa compreensão do universo. Acha que isso é ficção científica? Prepare-se para uma reviravolta. Em 2012, cientistas confirmaram a existência da enigmática partícula de Deus, uma descoberta que deixou o mundo em choque. Mas como algo invisível pode ser tão assustador? E por que ela tem esse nome tão intrigante? Fique ligado, porque enquanto desvendamos os mistérios dessa partícula, você vai se questionar: estamos realmente prontos para entender o tecido do cosmos? Vamos mergulhar nessa intrigante jornada científica, desafiando tudo o que pensamos saber sobre a realidade. O que é a partícula de Deus? A partícula de Deus é o apelido dado ao bóson de Higgs, uma partícula subatômica que desempenha um papel crucial no modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão é a teoria que descreve as interações fundamentais entre as partículas elementares que compõem o universo. O bóson de Higgs é importante porque ele está associado ao mecanismo que dá massa às partículas elementares, como os quarks e os leptons. Sem o bóson de Higgs, partículas como os elétrons não teriam massa, e a estrutura do universo como a conhecemos seria completamente diferente. A descoberta do bóson de Higgs foi um marco significativo na física moderna. Previsto teoricamente na década de 1960 por Peter Higgs e outros cientistas, o bóson de Higgs permaneceu elusivo por décadas, pois sua detecção requer energias extremamente altas. Foi somente com o advento de aceleradores de partículas poderosos, como o Large Hadron Collider (LHC) do CERN, que os cientistas foram capazes de confirmar sua existência. Em 2012, o CERN anunciou a descoberta de uma nova partícula consistente com o bóson de Higgs, validando anos de pesquisa teórica e experimental. A importância do bóson de Higgs no modelo padrão não pode ser subestimada. Ele é a peça que faltava para explicar como as partículas adquirem massa. Sem ele, o modelo padrão estaria incompleto. A descoberta do bóson de Higgs não só confirmou a teoria, mas também abriu novas avenidas para a pesquisa em física de partículas. Ela ajudou a solidificar nossa compreensão do universo em seus níveis mais fundamentais e continua a ser uma área ativa e empolgante de pesquisa científica. A descoberta e o CERN. O papel do Large Hadron Collider (LHC) do CERN na descoberta do bóson de Higgs foi crucial. O LHC, localizado na fronteira entre a Suíça e a França, é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Ele foi projetado para colidir prótons a energias extremamente altas, recriando as condições que existiam apenas frações de segundo após o Big Bang. Essas colisões produzem uma variedade de partículas subatômicas, incluindo o evasivo bóson de Higgs. Em julho de 2012, os cientistas do CERN anunciaram a descoberta de uma nova partícula com características compatíveis com as previstas para o bóson de Higgs. Esta descoberta foi baseada em dados coletados por dois grandes experimentos do LHC, Atlas e CMS, que juntos analisaram trilhões de colisões de prótons. A evidência era forte o suficiente para que a comunidade científica aceitasse que o bóson de Higgs havia sido finalmente encontrado. Isso representou uma das maiores conquistas da física moderna. A descoberta foi um feito colaborativo envolvendo milhares de cientistas de todo o mundo. O LHC é uma das maiores e mais complexas máquinas já construídas, e sua operação requer uma coordenação incrível entre físicos, engenheiros e técnicos. Além de confirmar a existência do bóson de Higgs, o LHC continua a explorar as fronteiras da física de partículas, buscando respostas para questões fundamentais sobre a natureza do universo. Por que é chamada de partícula de Deus? O termo partícula de Deus foi popularizado pelo físico Leon Lederman em seu livro homônimo, publicado em 1993. Lederman usou o termo para chamar a atenção para a importância do bóson de Higgs na física de partículas. No entanto, o próprio Lederman admitiu que o termo era um pouco sensacionalista e, na verdade, preferia chamá-la de partícula maldita devido à dificuldade em detectá-la. O apelido partícula de Deus o pegou, em parte porque evocava um senso de mistério e importância cósmica. Muitos cientistas não gostam do termo partícula de Deus porque ele pode ser facilmente mal interpretado. O nome sugere uma conotação religiosa que não tem nada a ver com a ciência por trás do bóson de Higgs.
Além disso, alguns temem que o apelido possa levar o público a pensar que a descoberta do bóson de Higgs responde a questões metafísicas ou teológicas, quando na verdade ele resolve problemas muito específicos e técnicos em física de partículas. Apesar da controvérsia, o termo partícula de Deus só teve o efeito colateral positivo de atrair a atenção do público para uma descoberta científica complexa e altamente técnica. Ele ajudou a colocar o bóson de Higgs no mapa popular, despertando o interesse em física de partículas e ciência em geral. No entanto, é crucial lembrar que, no contexto científico, o bóson de Higgs é apenas uma parte essencial, mas não divina, do quebra-cabeça que compõe o nosso entendimento do universo. Implicações científicas. A descoberta do bóson de Higgs tem enormes implicações para a física teórica. Antes de sua descoberta, a existência do bóson de Higgs era uma previsão teórica que ajudava a explicar como as partículas elementares adquirem massa. Com a confirmação de sua existência, os físicos agora têm uma ferramenta para entender melhor o mecanismo de Higgs, que é o processo pelo qual o campo de Higgs interage com outras partículas para lhes conferir massa. Isso é fundamental para a compreensão de toda a estrutura do modelo padrão. Além de fornecer massa às partículas, o campo de Higgs também tem implicações para a estabilidade do universo. A descoberta abre a porta para novas pesquisas sobre a natureza do campo de Higgs e como ele interage com outras forças fundamentais. Essas investigações podem revelar novos fenômenos ou partículas que ainda não foram descobertas. Existem teorias que sugerem que o campo de Higgs pode estar relacionado a questões cosmológicas, como a inflação cósmica e a energia escura. A descoberta também tem implicações práticas, embora essas possam levar anos ou até décadas para se materializarem. Compreender melhor o bóson de Higgs e o campo de Higgs pode levar a avanços tecnológicos que hoje são difíceis de prever. Na história da ciência, muitas descobertas fundamentais levaram a inovações tecnológicas imprevistas, como a eletrônica baseada em semicondutores, que surgiu a partir da mecânica quântica. A pesquisa contínua sobre o bóson de Higgs pode, portanto, ter um impacto profundo e duradouro não apenas na física teórica, mas também na tecnologia e na sociedade. Medos e mitos populares. Desde a descoberta do bóson de Higgs, surgiram diversos medos e mitos populares em torno da partícula de Deus. Um dos mais comuns é a preocupação de que os experimentos no LHC poderiam criar buracos negros que engoliriam a Terra. Esse medo, embora amplamente divulgado na mídia, não tem base científica sólida. Os físicos explicam que, embora o LHC possa criar minúsculos buracos negros, eles seriam extremamente instáveis e desapareceriam quase imediatamente devido à radiação de Hawking, um fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Outro mito popular é a ideia de que a descoberta do bóson de Higgs poderia desencadear um apocalipse, levando ao fim do universo. Esse medo é alimentado por mal-entendidos sobre a física envolvida. De fato, a descoberta do bóson de Higgs confirmou aspectos do modelo padrão e não introduziu novos riscos. A física teórica sugere que o campo de Higgs poderia, em um cenário hipotético de bilhões de anos no futuro, causar uma transição de fase que alteraria as propriedades do universo, mas isso é altamente especulativo e não é uma preocupação imediata. Esses medos e mitos são exacerbados pela complexidade da física de partículas e pela dificuldade que o público em geral tem em compreender os conceitos envolvidos. Por isso, é importante que cientistas e comunicadores de ciência trabalhem juntos para educar o público e dissipar esses equívocos. A boa comunicação científica pode ajudar a transformar o medo em fascinação e interesse pela pesquisa em física de partículas. O futuro da pesquisa. A descoberta do bóson de Higgs foi apenas o começo de uma nova era na física de partículas. Com o LHC em operação e planejamentos para futuras atualizações, os cientistas estão ansiosos para explorar o campo de Higgs com mais detalhes. Um dos próximos passos é medir com maior precisão as propriedades do bóson de Higgs, como sua massa, sua taxa de desintegração e suas interações com outras partículas. Além disso, os físicos estão à procura de novas partículas e fenômenos que poderiam estar além do modelo padrão. O LHC e futuros aceleradores de partículas podem ajudar a descobrir essas novas partículas, que poderiam explicar questões ainda não resolvidas, como a natureza da matéria escura e a existência de dimensões adicionais. Os pesquisadores também estão desenvolvendo novas tecnologias que podem revolucionar a física de partículas.
Por exemplo, detectores mais sensíveis e aceleradores mais poderosos poderiam permitir a detecção de partículas ainda mais elusivas. Essas inovações tecnológicas não só impulsionam a pesquisa em física de partículas, mas também têm o potencial de trazer avanços em áreas como a medicina, com a melhoria de técnicas de imagem e tratamento de câncer. O futuro da pesquisa sobre o bóson de Higgs e a física de partículas é promissor e cheio de possibilidades. À medida que continuamos a explorar as profundezas do universo subatômico, cada nova descoberta tem o potencial de mudar fundamentalmente nossa compreensão do cosmos e de nosso lugar nele. E agora que exploramos os mistérios e as implicações fascinantes da partícula de Deus, você deve estar se perguntando: e quais outros segredos o universo ainda guarda? E se a descoberta do bóson de Higgs é apenas a ponta do iceberg? Imagine só do que acontecerá quando conseguirmos manipular essas partículas a nosso favor. Poderemos criar novas formas de energia? Ou quem sabe, desbloquear segredos ainda mais profundos da física quântica? E falando em física quântica, já parou para pensar como ela pode nos ajudar a desvendar outras dimensões ou até mesmo o conceito de multiverso? Será que existem universos paralelos coexistindo com o nosso, apenas esperando para serem descobertos? Pense nas possibilidades, em viagens no tempo, teletransporte, e quem sabe, a compreensão completa da origem do universo. E você, o que acha? Estamos apenas no começo de uma revolução científica que pode mudar a forma como entendemos tudo ao nosso redor? Deixe nos comentários suas teorias e quais mistérios da ciência e tecnologia você gostaria de ver desvendados aqui no Rerum Inventori. E aí, preparado para mergulhar ainda mais fundo nos segredos do cosmos? Porque no próximo vídeo, vamos explorar algo tão intrigante quanto a partícula de Deus. Fique ligado, porque o conhecimento nunca para. Até a próxima, exploradores do desconhecido.